Som, som, testando. Boa noite, irmãos. Convido a igreja a estar abrindo no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículos 13 até o versículo 15. Josué 5, versículo 13 até o versículo 15. Som, testando, som, testando, som, testando, baixo. Pedi só para aumentar lá. Perfeito. Vamos ler? Som, testando, tá bom? Vamos ler, irmãos. Josué, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. O texto diz o seguinte: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa, nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Deus, aqui estamos no culto solene ao Senhor. Rogamos para que os teus princípios e as verdades da tua palavra sejam aplicadas pelo teu Espírito a todos os nossos corações. Prepare os nossos ouvidos, prepare as nossas mentes, prepare o nosso coração, para que não apenas sejamos ouvintes, mas também praticantes dessas verdades que haveremos de ouvir e aprender. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, ao longo da história da humanidade, e quando nós estudamos a nossa própria história como um todo, na escola, ensino fundamental, ensino médio, nós ouvimos falar de muitas guerras e muitas batalhas ao longo da história. A gente já ouviu falar, por exemplo, das duas primeiras grandes guerras mundiais, falamos também de outras batalhas antes mesmo dessas guerras, como batalhas na formação do continente europeu, batalhas que formaram outros continentes no Oriente e assim por diante. O fato é que essas histórias que nós aprendemos na escola, geralmente ela traz consigo personagens importantes sobre essas histórias. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar de Napoleão Bonaparte, já ouvimos falar de grandes faraós que conduziu o Egito com muita maestria, não só do ponto de vista bíblico, mas também na história comum. Já ouvimos falar de como o nosso próprio país, a figura do Dom Pedro I, a figura do Dom Pedro II, enfim, o fato é que a história da humanidade, ela está recheada de grandes personagens que construíram países, continentes, regimes de governo, e hoje somos resultados dessa história que nós aprendemos e que também estamos construindo a cada ano que se passa. Mas um grande problema que nós, quando aprendemos sobre a história da humanidade, é que nós nos apegamos a esses personagens. A figura do grande Napoleão Bonaparte, a figura, por exemplo, do Churchill. Churchill talvez seja um dos que mais recente. Ele foi um grande primeiro-ministro da Inglaterra. Naquela altura, a Alemanha estava invadindo praticamente todos os países do continente europeu, sobrando apenas a Inglaterra. A Inglaterra era o único país que faltava ser conquistado por Hitler. E naquele momento, Churchill
vários discursos, que para alguns, discursos são só palavras, mas foram essas palavras que o Churchill levantava no púlpito que fez com que a nação da Inglaterra se motivasse a contra-atacar o exército de Hitler. Para vocês terem noção, a Inglaterra ela foi perdendo território na França e, de fato, a França era o último país que faltava para Hitler então invadir a Inglaterra. Uma das batalhas conhecidas, chamada Batalha de Dunkirk, fez com que o exército francês e o exército inglês ficassem encurralados numa praia. Essa batalha durou 7 dias. Hitler tinha a chance de dizimar todo o exército britânico. Mas, por milagre ou não, os ingleses conseguiram sair daquela praia. Os habitantes da Inglaterra pegaram seus barcos lá da Inglaterra e todos eles foram até a costa da França e resgataram soldados porque faltavam navios para retirar as tropas inglesas para voltar para a Inglaterra. Quando esses jovens retornam para a Inglaterra, eles acharam que a população iria estar totalmente contrária, como é que eles perderam para o exército, eles se sentiram humilhados. Mas quando eles estão passando pelo trem na Inglaterra, a nação inglesa começa a aplaudir os soldados da Inglaterra. Naquele dia, Churchill faz um discurso conhecido como o discurso da praia. Uma das frases marcantes nesse discurso é que ele haveria de lutar no oceano, na terra, no ar, em tudo. Fosse a escuridão, ali na Inglaterra haveria luz. A Inglaterra então resiste o exército alemão e dali em diante, alinhado com as forças americanas, eles conseguem então contra-atacar o exército alemão. Churchill então ficou muito conhecido com alguns nomes até engraçados, como o Bulldog britânico ou Leão da Inglaterra. Esses nomes que Churchill ganhou pela bravura e a valentia que ele tinha. Churchill não se dobrou ao Hitler. Ele foi valente e então resistiu às tropas alemãs. Ele é um homem muito conhecido nas histórias, é um homem muito reconhecido como um homem bravo, com a sua bravura que ele demonstrou nessas grandes batalhas que ele teve. Mas diante disso a gente se apega a essa figura do Churchill. Quero ser como Churchill, um homem que resistiu o grande exército alemão, o homem bravo que fez com que a Europa não fosse dominada pelo nazismo. De fato, a história dos homens falam de homens que foram valentes e bravuros, homens que resistiram e fizeram grandes proezas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, atenção, as Escrituras não falam de histórias de homens valentes, embora nós nos apegamos a algumas figuras, Rei Davi, o próprio Josué, Moisés, um grande líder. Mas a questão é que quando nós olhamos para a história bíblica, devemos tomar muito cuidado para não esquecermos de que o personagem principal dessa história não são esses personagens das Escrituras, mas o personagem principal das grandes batalhas que o povo de Deus travou é Deus. Ele é o personagem das grandes batalhas. Não quer dizer que nós não possamos extrair lições desses homens, mas quando nós centralizamos os nossos olhos nas bravuras desses homens, nós esquecemos quem é que está batalhando pelo seu povo. E por isso, o tema de hoje é o Deus é o comandante do seu povo. E ele é comandante do seu povo para que o seu povo e seus líderes reconheçam de onde virá as suas vitórias. Eu sei, irmãos, que todos vocês estão ansiosos para a batalha de Jericó. Todos aqui estão preparados para no próximo culto, se Deus quiser, cantar, vem com Josué lutar em Jericó, o nosso general é Cristo. Eu sei que todos estão com essa expectativa. Sei que vocês estão esperando tanto. Para os visitantes, nós iniciamos essa série de sermões da história de Josué, da conquista da Terra Prometida, e nós estamos chegando finalmente na Batalha de Jericó. E é estranho, porque já falamos sobre tantas coisas. Nos domingos anteriores falamos da travessia do povo de Deus, do Rio Jordão. Então Deus abre o Rio Jordão e Deus ordena que eles edificassem altares para que eles lembrassem que a abertura do Rio Jordão não foi pela capacidade do povo, mas porque Deus estava com o seu povo. Depois, eles vão para Gilgal. Gilgal é uma cidade muito pertinho de Jericó. E aí a gente pensa, agora é a hora. Os inimigos estavam amedrontados com as conquistas que Deus estava fazendo, e como foi dito, era o momento certo para que Josué atacasse essas tropas que estavam amedrontadas. Mas não, Deus ordena que o povo
fosse circuncidado, e Deus ordena que o povo celebrasse uma Páscoa. E a gente fica pensando, esse era o momento de atacar? Por que que Deus ordena que o povo parasse? E a gente entendeu no último domingo que as batalhas só seriam iniciadas se o povo, então, obedecesse ao Senhor. Tudo bem, Diogo, então o povo já foi circuncidado, já se consagrou ao Senhor, o povo já celebrou a Páscoa, a aliança de Deus, vamos batalhar, agora é a hora da gente, então, atacar Jericó. Mas existem 3 versículos antes dessa batalha começar. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler. E, irmãos, alguns comentaristas dizem que esses 3 versículos parecem um versículo meio perdido no texto, parece que alguém, na hora de organizar o livro de Josué, só colocou aqui para dar aquela expectativa antes da batalha, quando a gente está assistindo aquele filme, vem o ápice do filme, e a gente, agora vai, não, aí tem mais uma cena. É mais ou menos isso. Mas esses 3 versículos que nós lemos, eles são muito significativos. Eles não estão aqui no texto de forma aleatória. Esses 3 versículos, eles são cruciais para nós entendermos o porquê o povo de Deus conquistou Jericó. Sem esses 3 versículos que nós acabamos de ler, nós não vamos entender, ou pelo menos vamos confundir a vitória de Jericó que Deus dá ao seu povo, achando que quem foi que conquistou Jericó foi Josué. Não me entendam mal, não é errado cantarmos Vem com Josué lutar em Jericó, é uma canção que inclusive espero que nós cantemos no próximo domingo, não é errado, mas é como eu disse, a história não é sobre os homens, mas é sobre Deus. Vem com Josué lutar em Jericó de fato, mas quem dá as instruções e que conduz o povo e o poder que as muralhas irão para baixo, não é Josué, é Deus. E é esses 3 versículos que nós vamos conversar sobre como Deus conduz o seu povo nas batalhas que ele preparou. Irmãos, o texto então inicia no versículo 13, em continuação, e aí lembrando, eles haviam acabado de celebrar a Páscoa, e então provavelmente eles começaram a se deslocar de Gilgal. Gilgal, só para os irmãos se localizarem, a gente tem Jericó, Gilgal é mais ou menos nesse pedacinho aqui. Provavelmente eles foram se deslocando e chegaram um pouco mais próximo de Jericó. E naquele momento, o texto vai dizer, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Esse trecho aqui, irmãos, quando ele diz, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada, ele basicamente pode ser traduzido como se esse homem estivesse com uma espada desembainhada. Não é só a ideia de um homem que estava com uma espada um pouco semicerrada, mas é um homem que estava com a espada em riste diante de Josué. Isso significa dizer que esse homem que aparece é um homem que estava preparado para a guerra. Josué, então, leva provavelmente um susto, por isso que o texto diz, ele ergueu os olhos como se fosse algo de repente, então ele estava provavelmente olhando ali a terra de Jericó, preparando-se para batalhar, ele ergue os olhos e vê esse homem misterioso com uma espada em riste, preparando para a guerra. Então ele faz um questionamento para esse homem, ele vai dizer o seguinte, você é dos nossos ou dos nossos adversários? É interessante isso aqui. Ele questiona porque, de fato, é um homem misterioso que aparece com uma espada, e a primeira questão que ele provavelmente levantaria é que provavelmente o inimigo já tinha adiantado o passo de Josué e já iria atacar Josué ali mesmo. A resposta desse homem, no versículo 14, é uma resposta um tanto curiosa. Ele não responde à pergunta de Josué diretamente. Olha o que ele diz. Não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. A primeira ideia que nós temos que ter nessa resposta é, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Antes da gente entender a primeira parte da resposta, vamos para a segunda parte da resposta, eu sou o príncipe do exército do Senhor. A nomenclatura príncipe, ela também muitas vezes é utilizada em outros textos com a nomenclatura chamada anjo do Senhor. Acho que os irmãos já ouviram falar desse termo, o anjo do Senhor, o príncipe do Senhor. Essas nomenclaturas, elas são similares, então ora é um príncipe ou ora é de fato um anjo do Senhor. O fato é que esses nomes significam alguém que fosse da alta patente do exército do Senhor. Temos um outro problema.
O nome exército do Senhor, muitas vezes, ele pode ser entendido como não apenas um exército celestial, mas ele pode ser entendido como o exército de Israel mesmo. Porque muitas vezes Deus ele relaciona exército com o seu próprio povo, sendo soldado do seu exército. Mas nesse contexto que nós vemos aqui, a ideia mesmo é, ele é o comandante, alguém de uma alta patente, um general, um comandante, e o exército realmente é o exército celestial mesmo, não seria Israel. Aqui o texto está falando que esse comandante ele pertence a um exército do próprio Deus. Então ele se apresenta, ele diz que é o príncipe do exército do Senhor. E o que é interessante nós observarmos aqui? Antes da gente adentrar no fato de quem é esse comandante, entendendo que ele vem da parte do próprio Deus, que ele tem um relacionamento, ou pelo menos ele tem algo um tanto em comum com Deus, por que ele responde, não sou nenhuma coisa nem outra? Josué foi muito contundente na pergunta dele, olha, você é um dos nossos ou não? Ele diz, não sou uma coisa nem outra. A questão, irmãos, é que esse príncipe, ele não tinha compromisso com as questões de Josué. Quando ele diz, eu não sou nenhuma coisa nem outra, ele não está dizendo, eu sou simpatizante de você, estou tomando o seu partido. Não. Ele pertencia a uma outra defesa, a um outro propósito, que pode ser até favorável de Josué. Mas o que ele quer dizer é que ele não está dependente das decisões de Josué, mas ele está dependente de alguma coisa muito mais prioritária do que as questões que Josué tinha que trazer nesse campo de batalha. Entendendo isso, olha a reação de Josué quando ele diz que ele não é uma coisa nem outra e quando ele se apresenta como exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse, que diz meu Senhor ao seu servo? Esse termo aqui, irmãos, quando diz Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, em uma outra passagem, Êxodo, lá em Êxodo 4:31, e eu vou fazer questão de ler, é só uma frase, o texto diz o seguinte, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Esse termo que é colocado aqui em Josué, que Josué se prostra, e ele adora, esse termo adorar é o mesmo termo que é referido lá em Êxodo, quando Moisés anuncia que vai libertar o povo. A reação do povo de Israel, o povo hebreu, é se prostrar diante do Senhor e também adorar. A mesma palavra lá em Êxodo, adorar, é a mesma palavra desse texto, quando Josué se prostra e adora. E ele questiona, que diz o meu Senhor? E aqui a gente já começa a entender quem é esse comandante. Esse comandante, ele não pode ser apenas um anjo. Ele não pode ser apenas um príncipe do exército do Senhor. Esse comandante é um pouquinho mais do que um anjo. Todas as vezes que os homens se ajoelhavam para anjos, os anjos repreendiam os homens. Quando nós temos João, lá em Apocalipse, ele tem uma visão, e ele vê um homem de branco, ele se prostra diante do anjo, e o anjo diz a ele que ele deveria se levantar, porque ele era um servo como ele. Mas aqui, Josué se prostra e adora. Então ele não pode ser apenas um anjo, apenas, propriamente dito. Ele era mais que um anjo. Se ele não era um anjo, se ele não era um príncipe apenas do exército do Senhor, quem é esse comandante aqui? Um outro texto que fala sobre esse texto que nós acabamos de ler, só que lá em Êxodo, ou seja, quando o povo ainda estava no deserto, Êxodo 23, versículo 20, vai dizer o seguinte, e eis que isso aqui é Deus falando com Moisés, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Deus fala para Moisés que um anjo iria adiante dele na conquista para a terra prometida. E o texto vai dizer que esse anjo, se caso Moisés se rebelasse contra ele, não perdoaria Moisés pelas suas transgressões. Então vamos lá. Primeiro, Josué se prostra e adora um anjo, comandante. Segundo, esse mesmo anjo, que também é uma referência a esse comandante, ele tem capacidade de perdoar ou não pecados. Então esse é um segundo ponto muito importante. Anjo perdoa pecados? Acho que não. Esse é um segundo ponto.
Mas aí então, para a gente concluir e entender quem é esse comandante, veja o terceiro ponto. O texto continua. Josué pergunta para esse comandante e diz o seguinte: que diz o meu senhor a seu servo? Olha o que o príncipe do exército do Senhor responde: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Os irmãos lembram dessa frase em um outro momento nas Escrituras? Tire as sandálias dos meus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. É o brasão da nossa IPB, sarça ardente. Então vamos lá, Josué adora. Esse anjo que é referido lá em Êxodo, que é uma referência a esse texto, pode perdoar pecados, e esse anjo exige que ele tivesse reverência diante da sua presença. Irmãos, não tem como ser apenas um anjo aqui. Não tem como. Um anjo não tem poder para perdoar pecados, um anjo não exige adoração de homens, e um anjo também não exige reverência. Pelo contrário, o texto que o nosso presbítero Joe leu, Isaías 6, fala de Isaías diante de Deus, e que ele se via com lábios impuros, e o que ele via dos anjos falando para Deus? Santo, santo, santo é o Senhor. Ai de mim, que sou pecador e de lábios impuros. Só tem uma pessoa que pode exigir reverência diante da sua santidade, que faz homens se prostrarem diante da sua glória, e essa pessoa não é um anjo, é o próprio Deus. Então, o que a gente entende aqui? Esse anjo, esse comandante, era o próprio Deus diante de Josué. Qual é o paralelo que a gente faz aqui? Moisés chega, Deus chama Moisés na sarça ardente. Moisés chega diante de Deus: Deus, eu não consigo, eu tenho uma língua travada, esse povo não vai achar que eu fui enviado pelo Senhor. E aí Deus fala para Moisés que iria capacitá-lo. Mas antes de Moisés voltar para o Egito, Deus exige o que de Moisés? Reverência, tire as sandálias. Você não está pisando em qualquer lugar, não é que a terra é santa por ela mesma, mas os pés que pisam sobre ela é que é santo. O que faz uma terra ser santa é o próprio Deus pisando sobre essa terra. Por isso que Moisés tinha que ter reverência diante da presença do Santíssimo Deus. É só com esse reconhecimento dessa santidade é que Moisés fosse habilitado a libertar o povo de Deus. Nós estamos diante do último passo para conquistar a terra prometida. Deus exige de Josué santidade. A mesma coisa que acontece com Moisés, Deus exige de Josué, que ele tivesse reverência diante daquele que haveria de ir adiante do seu povo e lutar e conquistar as batalhas que estavam por vir. Diante desse cenário, o que nós temos que entender dessa cena, última cena antes da batalha de Jericó? É que desde o capítulo 1 até esse capítulo 5, e os irmãos agora precisam lembrar para o próximo culto que o nosso reverendo Alex vai pregar sobre a batalha de Jericó, é que esse último versículo, esse capítulo 5 como um todo, é como se fosse a última sessão do livro de Josué. O capítulo 6, já vamos começar a ver uma nova história de Israel. Esse último passo que Josué tem com Deus significa duas coisas. Josué agora não tinha que mais ter que provar a sua liderança. Vocês lembram das primeiras pregações do reverendo Alex que Josué tinha que, o tempo inteiro Deus tinha que falar: não temas, seja forte e corajoso. Josué estava com medo. Josué tinha medo de liderar o povo, até afinal de contas, olha o que Moisés foi capaz de fazer na sua relação com Deus. Quem é Josué? E Deus foi mostrando para ele que não era Moisés em si, era Deus que estava com Moisés, que fez todas as coisas, mas esse mesmo Deus estaria também com Josué. Aqui nós não temos mais um Josué com medo. Aqui nós temos um Josué que sabe quem é que está diante dele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que Josué não precisava ser mais comissionado, ou seja, ele não precisava mais entender qual era a sua missão. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas faltava uma coisa. O povo havia sido circuncidado, o povo celebrou a Páscoa, que eram as duas coisas que faltavam para o povo ir adiante das batalhas. Mas a terceira coisa que faltava era que Josué reconhecesse o Deus que estava para lutar contra o seu povo. É por isso que a história bíblica não fala
de heróis, embora a gente tenha um tema em hebreu sobre heróis da fé, mas não é o herói em si que nós temos que prestar a nossa atenção, mas é sobre o que eles estão apontando. Não é Josué que nós temos que olhar e ficar fascinado com a capacidade estratégica de Josué, mas é quem é que está dando os comandos, quem é que está por trás de tudo isso. O que faltava aqui para Josué, antes dele batalhar, era que ele reconhecesse que era Deus que iria adiante dele. Um ponto muito importante que nós precisamos ter em mente é que essa pressa que nós temos de querer já acompanhar as batalhas que nós veremos nas próximas pregações, é que os nossos olhos estão muito concentrados nas maravilhas que é ver uma muralha cair, nas maravilhas que é ver estratégias militares. Nossos olhos ficam muito fissurados com as conquistas dos reis. Mas sabe por que a gente está demorando para chegar nas batalhas? Sabe por que a ênfase de Josué é circuncisão, santificação, obediência? Por que a ênfase desse livro é só sobre essas temáticas e não sobre as batalhas? É porque as batalhas de Deus não começam na espada. As batalhas de Deus começam no coração. Não é as muralhas de Jericó que os nossos olhos têm que estar admirados, mas é um coração obediente e temente ao Senhor. Faltava só isso. Para Josué agora ir adiante, ele precisava de um coração que reconhecesse a presença de um Deus que é todo santo. A diferença de outras nações é que as nações batalhavam guerras por elas mesmas, mas o povo de Deus batalha suas guerras por Deus, testemunhando a respeito da sua santidade. Tanto é verdade que todas as batalhas que Israel perdia, não era porque Israel não tinha treinado o suficiente, mas todas as batalhas que Israel perdia, é porque havia desobedecido ao Senhor. E é por essa razão que nós não podemos nos apressar para as batalhas, porque a história de Deus não fala sobre guerras de espada, mas fala de guerras de um coração que precisa obedecer a esse Deus que dá o comando para essas batalhas. A vitória de Israel não é pela espada, mas é por Deus. Por isso que Deus é o comandante dessas batalhas. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, e os irmãos sabem do texto que eu vou me referir, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O que a gente geralmente, talvez na juventude, ou até mesmo agora adultos, o que a gente imagina? Agora que Paulo está falando que a nossa guerra não é contra carne e sangue, quer dizer então que no Antigo Testamento a guerra era contra carne e sangue. No Novo mudou as coisas, agora a guerra é o quê? Contra os espíritos, os demônios. Geralmente essa é a imagem que a gente associa. Mas a guerra espiritual, ela sempre esteve presente no Antigo Testamento. Sempre esteve presente. O problema é que a gente tem uma tendência a separar aquilo que é visível do invisível. Mas o visível e o invisível é duas faces de uma mesma moeda, e eles são inseparáveis. Quando você olha para aquilo que é visível e esquece que o espiritual continua na mesma quilometragem que o visível, a gente entende totalmente errado as grandes batalhas que estão acontecendo no nosso mundo. O visível é apenas o reflexo de uma guerra espiritual que acontece desde o Éden. Essa batalha aqui é muito mais espiritual do que os irmãos possam imaginar. É por isso que esse comandante vai à frente, exigindo santidade, exigindo reverência, porque esse comandante desejava que Josué reconhecesse a sua presença, reconhecesse que a batalha havia começado aqui no coração. É por isso que no último domingo nós falamos sobre circuncisão, porque a circuncisão representava a santificação. Falamos sobre Páscoa, porque a Páscoa representa a aliança de Deus, e agora estamos falando de um Deus que está dizendo para Josué: é eu que vou adiante. Provavelmente, o capítulo 6, se os irmãos olharem os primeiros 3 versículos do próximo capítulo, essas orientações que Josué vai receber, e o texto vai dizer Senhor mesmo, Yahvé, provavelmente é esse comandante aqui que está falando. No capítulo 6 não aparece o comandante, mas se formos olhar cronologicamente,
nós temos o final do capítulo 5 do comandante exigindo reverência e no capítulo 6 do comandante dando instruções para que Josué comandasse o povo para a derrubada das muralhas de Jericó. Ou seja, mais uma vez atestando que esse comandante é o próprio Deus. A questão, irmãos, que nós precisamos entender sobre esse comandante é que esse comandante, ele não vai ser referido no Novo Testamento. Nós não iremos ter o termo comandante no Novo Testamento. Então, seria muito imprudente da minha parte dizer que esse comandante é o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, embora muitos façam essa conexão. Mas o que a gente pode extrair desse comandante, e sim, associar esse comandante ao próprio Cristo, é exatamente as características que esse comandante nos dá. Mas, sobretudo, uma delas que eu gostaria de destacar é que esse comandante, ele traz para nós a reflexão de que ele triunfa sobre as batalhas do seu povo. Nós vamos olhar as primeiras batalhas do povo e nós vamos ver o povo conquistando vitórias. E é esse comandante que vai à frente desse povo, trazendo vitória para o seu povo. E essas vitórias, ela fala de triunfos que esse comandante conquista através do seu povo. A grande questão, e que nós vemos dizendo através de Josué, é que todas essas batalhas, é que a terra prometida, todas essas características que nós vemos no livro de Josué, elas são características parciais de algo muito mais completo que estava para vir. Nós falamos de terra prometida e nós entendemos que a terra prometida, ela é um sentido incompleto do que Cristo trouxe através do reino dos céus. Nós falamos, por exemplo, da circuncisão e lembramos que a circuncisão é um sentido incompleto do que Cristo trouxe através do batismo. Nós falamos sobre a Páscoa e nós entendemos que a Páscoa é um sentido incompleto do que Cristo trouxe através da ceia. Nós falamos de um comandante que comanda o seu povo nas batalhas, mas batalhas essas que vão ser travadas e eles vão ganhar, mas eles também vão perder muitas delas. Mas há uma batalha que somente Cristo, como comandante do seu povo, poderia travá-la. De fato. E essa batalha não é contra os amorreus, contra os cananeus. Essa batalha é contra o pecado e contra a morte. E essa batalha, Cristo triunfa sobre ela como um comandante que vai à frente do seu povo. Ele ganha essa batalha, não apenas as batalhas, ele ganha a própria guerra do pecado e da morte que começa lá em Gênesis. E é por isso que nós podemos cantar que o nosso general é Cristo. É nesse sentido, de que Cristo ele ganha essas batalhas árduas, sobretudo impossíveis para os homens, que é o pecado e a morte. Cristo ganha a guerra que nós jamais conseguiríamos ganhar por nós mesmos. Alguns textos falam desse triunfo. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse triunfo que Paulo diz aqui é referente a um ritual que os romanos faziam, de que quando eles ganhavam batalhas, eles pegavam toda a cavalaria e entravam nos pórticos romanos com saudações e festas de que o grande rei ganhou as batalhas. Cristo é o nosso rei, que como os reis de Roma eram celebrados pelo triunfo, Cristo ele é celebrado pelo seu povo, porque ele trouxe para nós a vitória contra o pecado e contra a morte. Um outro texto de Colossenses também fala sobre esse triunfo desse comandante que ganha essas batalhas, tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, os nossos pecados, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo de Cristo não é através das espadas, mas o triunfo de Cristo é através da própria cruz. A cruz de Cristo mostra para todos o triunfo de um grande general que ganhou as batalhas do seu povo. E diante desse cenário, a cruz de Cristo sendo o nosso triunfo, do general que trouxe para nós essa vitória, nós podemos então, irmãos, bradar com o apóstolo Paulo sobre os nossos inimigos. Qual é o brado que o povo de Deus deve bradar como aquele que ganhou essas batalhas e essa morte que de fato é o maior inimigo dos homens? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá as palavras que está escrita: eis aqui o brado do povo de Deus
diante do general que conquistou essa guerra. Tragada foi a morte pela vitória. E uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é o brado, esse é o nosso brado diante dos nossos inimigos. O nosso general nos permite bradar diante do pecado e diante da morte. Tragada foi a morte pela vitória, porque Cristo cravou os nossos pecados na cruz, mostrando publicamente o triunfo do grandioso Rei e verdadeiro Rei soberano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o comandante também que vai adiante do seu povo. O comandante que guia Josué, que vai guiar Josué nos próximos capítulos, é o nosso comandante que continua nos guiando, então, para as batalhas que nós haveremos de travar. Para finalizarmos, irmãos, algumas aplicações que nós precisamos trazer para os nossos dias. Sempre costumo chegar nessa parte da mensagem e aludir aos irmãos que amanhã é segunda-feira. Para alguns irmãos, segunda-feira não é um bom dia, deveria ser. O que a gente faz com esse texto para amanhã, quando vocês acordarem, quando nós acordarmos amanhã, se Deus permitir? O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina, irmãos, que a história do povo de Deus é sobre Deus. A história das grandes vitórias, das grandes batalhas, não é sobre homens, não são sobre as figuras que nós lemos nesse texto, é sobre o próprio Deus. E qual a importância disso para as nossas vidas? A importância de termos Deus como o autor dessa história, como aquele pelos quais nós devemos atentar os nossos olhos quando olhamos as Escrituras, é porque nós vivemos hoje uma sociedade em que dependemos de gurus para dizer o que nós devemos fazer sobre as nossas próprias vidas. Não estou dizendo que nós não podemos aprender com grandes homens que têm experiências em várias áreas da sociedade. O que eu estou dizendo é que nós estamos perdendo o nosso foco no modelo perfeito que a Bíblia nos traz. Quer um exemplo? Quando nós fazemos temáticas sobre personagens bíblicos, muitas vezes nós olhamos para os homens. Eu gostaria de ter a paciência de Moisés e de Jó. Como eu gostaria de ter a paciência de Moisés e de Jó. Nossa, eu gostaria de ter a experiência de Elias, de simplesmente fazer a chuva parar, o fogo cair do céu. Eu queria ter essas experiências. Nós olhamos muito para os homens das Escrituras, os personagens, e às vezes olhamos até para Josué. E quando nós não olhamos para esses homens, nós estamos todos os dias na internet, olhando para vários tipos de personalidades. Olhamos para o Silvio Santos como um grande gerente, administrador. De fato, ele traz muitas lições para nós. Olhamos para o Bill Gates, Steve Jobs, olhamos para tantos homens que têm influência e que de fato nós podemos aprender. Mas a situação piora quando nós começamos a olhar, por exemplo, para o feminismo como padrão de feminilidade para as mulheres, ou olhamos para os ditos red pills, que é o padrão de masculinidade, o homem com a barba de lenhador que acorda às 5 da manhã e vai cortar as toras de madeiras. Então nós olhamos para esses homens e começamos a estruturar o nosso modelo de identidade. E o erro disso é que nós não estamos olhando para o modelo perfeito que as Escrituras nos dão. Nós devemos olhar para Cristo Jesus. Mas espera, Diogo, eu sou mulher. O que Jesus tem a me ensinar? Muitas coisas. Jesus ensina muitas coisas sobre como as mulheres devem se relacionar, como as mulheres devem viver nessa sociedade. Sobre os homens, diferente de muitos como pensam como os homens devem ser másculos, Jesus é o padrão de masculinidade que nós devemos atentar os nossos olhos. Aos pais, Jesus é o padrão que nós devemos olhar para ensinar aos nossos filhos. Ao sucesso da minha carreira profissional, Jesus é o nosso padrão de como nós devemos direcionar os nossos negócios. Aos estudos, faculdade, escola, Jesus é o padrão que nós temos que olhar da melhor forma que nós devemos estudar. Para os nossos sonhos e projetos pessoais, Jesus é o nosso padrão de como nós devemos organizar e priorizar os nossos sonhos. Não estou dizendo, mais uma vez, que não devemos aprender com outras pessoas que têm mais experiência que nós. Jesus nos permite isso.
O que nós temos que tomar cuidado é de não colocar essas personalidades da nossa sociedade acima do modelo perfeito que é Cristo. E isso tem se confundido muito na nossa sociedade. Alguns até ousam usar as Escrituras para trazer métodos de como sermos melhores pessoas na sociedade, mas veja, o ponto do cristianismo não é que você tem que ser uma pessoa, gente boa na sociedade. O ponto do cristianismo é que você é um culpado, merecedor da ira de Deus e que por conta de Cristo você é salvo. E por conta disso você deve obedecer a Deus como expressão de gratidão por aquilo que Cristo fez por você. A história não é sobre você, a história é sobre um Salvador que tirou você do inferno. E a sua vida a partir de agora é glorificá-lo, não sendo um bom cidadão na terra, embora isso possa acontecer, mas sendo um servo que testemunha de um Cristo que está para voltar. O nosso modelo de padrão não são os gurus da internet. O nosso modelo de padrão de vida é Jesus Cristo. O texto nos ensinou que nós não devemos olhar apenas para Josué e se apegar à história de Josué, embora podemos extrair muitas lições sobre ele. Mas o texto nos mostra que por trás de Josué, por trás de Moisés, por trás de Davi, por trás de Abraão, por trás de Isaac, por trás de Jacó, há um Deus que controla todas as coisas. Se você quer aprender a respeito de Deus, olhe para esses homens, mas olhe para onde eles estão apontando. Eles não estão apontando para si, eles estão apontando para Deus. Então, quando você olhar para a sua vida e pensar como que eu posso aprender a ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor profissional, busque cursos que a igreja disponibiliza ou no mercado de trabalho, busque cursos que vão te capacitar. Mas tome apenas o cuidado de não se apegar tanto a profissionais e esquecer do padrão perfeito que é Jesus Cristo. Essa é a primeira lição para a nossa segunda-feira. Mas temos uma segunda lição, e aqui envolve todos. É que as batalhas não começam na espada. As batalhas de Deus e do seu povo começam aqui, no coração. No capítulo 7 de Josué, eles vão perder uma batalha, a conhecida Batalha de Ai. Vocês vão ver o que vai acontecer. O porquê que eles vão perder essa batalha? Tem a ver com o coração. E o que é importante nós termos em mente que a batalha das nossas vidas não começa na espada, mas começa no coração? É porque muitas vezes nós olhamos para as nossas esposas, olhamos para os nossos maridos, olhamos para os nossos filhos, e o que a gente olha para eles? São os nossos inimigos. Então amanhã, por exemplo, quando eu chegar do trabalho, eu vou olhar para minha esposa, para meu marido e ver, esse é meu inimigo. Como eu gostaria que fosse meu inimigo e minha inimiga. Porque eu teria justificativas para fazer o que eu costumo sempre fazer na minha rotina. Os filhos, quando recebem o não dos seus pais, olham para os pais como se fossem seus inimigos e travam batalhas através do que falam e dos comportamentos contra os seus próprios pais. Nós olhamos para os nossos irmãos e vemos como inimigos. Queremos, às vezes, esganar o nosso irmão. Se pudesse, bater no nosso irmão. Porque nós olhamos para as pessoas e olhamos elas como os nossos adversários e como nossos inimigos. E esquecemos de uma coisinha muito importante, que as batalhas não são contra as pessoas, mas as batalhas, e a maior delas, começa aqui no nosso próprio coração. Quando você tiver um conflito, que provavelmente nós teremos algum conflito nessa semana, porque senão tem alguma coisa estranha acontecendo, não se esqueça disso. A batalha não começa naquilo que você está vendo, mas é exatamente naquilo que você não quer aceitar, que é você, o culpado, que é você que precisa corrigir o seu coração através de Cristo Jesus. As batalhas começam no coração, mas nós temos uma boa notícia diante disso. É que embora nós temos que batalhar todos os dias contra esse coração, que vez ou outra Satanás e o pecado quer tomar o controle desse coração, qual é a boa notícia? É que diante de todas essas batalhas que haveremos de travar, a boa notícia é que nós batalhamos uma guerra que já foi vencida. Se isso te serve de esperança, lembre-se disso. Jesus venceu essa guerra. O nosso general venceu essa guerra. Se lembre de outra coisa muito importante. Você não vai batalhar contra o seu pecado e contra Satanás com suas próprias mãos, com seu próprio entendimento.
Você vai batalhar o pecado e Satanás com um comandante à sua frente, que é Jesus Cristo. Não se esqueça que é no Senhor Jesus que nós vencemos as batalhas, porque no dia que nós esquecermos que é Jesus que nos dá a vitória contra os nossos pecados e contra Satanás, vai acontecer o que aconteceu lá em Ai, no capítulo 7 de Josué, que daqui 2 domingos iremos saber essa história. Nós vamos perder. Quando nós perdemos essas batalhas, é porque a gente acha que a espada tem que estar nas nossas mãos. E nós esquecemos que o comandante já está com a espada em punho para seguir em frente e nos lembrar que é Deus que dá vitória ao seu povo. Essa é a aplicação que nós temos que ter em mente para essa semana. Então não se esqueça, o seu padrão de vida é quem? Jesus Cristo. E não se esqueça, sua família não é seu inimigo, seus irmãos não são seus inimigos. Seu coração, muitas vezes, se comporta como inimigo da sua própria vida. Tenha isso em mente. Jesus Cristo é que te dá a vitória contra esses pecados e Satanás. Tendo em vista isso, irmãos, agora sim, estamos preparados para a batalha de Jericó. Faltava apenas Deus exigir de Josué o seu reconhecimento da sua presença. Faltava apenas Josué entender que era Deus que iria à frente dele. Agora Josué sabe que Deus está com ele. Agora o povo sabe que Deus está com ele e com eles também. Agora sim, agora nós estamos prontos para vir com Josué lutar em Jericó. Então, no próximo domingo, nós veremos a guerra de Deus contra os inimigos de Israel. Deus lutando com o seu povo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai, graças te damos pela bondade do Senhor e pelas misericórdias que sem elas não seríamos nada. Oramos para que não nos deixe esquecer que nós travamos batalhas que somente o Senhor nos dá a vitória, que embora possamos perder algumas delas, a maior guerra que haveria de ser travada o Senhor já nos deu na cruz. Que em Ti possamos depositar